Eu tive que cobrir meu biofiltro de uma forma bem improvisada, não sei nem se vai dar pra ver aqui. Tá com um monte de pedaço de madeira. Fiz uma cobertura aqui bem improvisada mesmo. E o motivo disso é um dos fatores que eu quero apresentar para vocês. Enquanto vocês ficam aí com a vinheta, eu vou aproveitar esse tempinho para remover tudo isso que está por cima e a gente poder conversar melhor e eu explicar esses fatores que interferem no nosso biofiltro. Prontinho, pessoal, estou aqui no biofiltro para passar essa dica para vocês. E deixar outra dica aí para quem é novo no canal, está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve, habilita os sininhos para você conferir o conteúdo que eu posto semanalmente aqui no canal e tem conteúdo exclusivo em outras redes sociais, não deixa de seguir a gente também. Pessoal, tem 5 fatores que eu considero assim importantíssimo a gente se atentar para não dar ruim no nosso sistema de aquaponia ou nosso sistema de criação de peixes, sistema intensivo, né, de criação de peixes. E um deles, pessoal, eu não posso deixar de falar sobre ele primeiro, porque é o dimensionamento. Se você dimensiona o teu biofiltro errado, você não vai ter o resultado que você espera. Tudo tem que ter a medida certa. Se você tem uma quantidade de peixes, tem um volume de água, você tem a tua quantidade diária de ração que você administra, se o teu biofiltro ele não tiver dimensionado em questão de tamanho, quantidade de mídias biológicas, se for o caso, porque você pode estar utilizando cama de cultivo, pode estar utilizando qualquer tipo de mídia, não importa a mídia que você usa, mas ela tem que estar na quantidade certa, o tamanho do teu biofiltro tem que estar adequado. A gente tem vídeo no canal que se aprofunda nessa questão de dimensionamento, mas tem muita gente que esquece a importância que tem o biofiltro adequado para o seu sistema. Não é um biofiltro pequeno não vai trazer resultado para um sistema grande. Esse sistema aqui é grande. Eu estou tendo problemas com esse biofiltro porque ele é novo ainda. Eu preciso ainda trabalhá-lo de forma correta. Então uma das dicas é essa, questão do dimensionamento. Questão de dimensionamento tá bacana para esse sistema, mas eu estou tendo problemas com outros fatores. Outro fator que é importante para uma galera, principalmente que mora aí na região sul, é a temperatura, pessoal. A temperatura influencia demais, não só nos peixes, não só nas plantas para quem tem aquaponia, mas também no teu biofiltro. O biofiltro é a casinha das bactérias, as bactérias que transformam a amônia em nutriente para as plantas, que faz a quebra da amônia, do nitrito. E a temperatura muito baixa faz com que essas bactérias trabalhem de forma reduzida, ou até mesmo parem de trabalhar. A gente tem que ter um cuidado ficar muito atento com essa questão da temperatura. Temperatura muito baixa não afeta só os peixes, afeta também o seu biofiltro. Abaixo de 19 graus já é uma temperatura crítica. Então a gente tem que pensar sobre isso. A questão da temperatura não está influenciando no teu biofiltro. O terceiro fator é o pH, pessoal. pH, assim como a temperatura, se tiver alterado, se tiver muito ácido ou muito básico, né, muito alcalino, também afeta as bactérias que moram aqui no teu biofiltro. Então elas não vão se multiplicar na velocidade necessária, elas não vão digerir toda essa toxina do teu sistema. As bactérias elas vão se renovando, elas morrem, nascem, vão se multiplicando e é assim o ciclo da vida, o ciclo da aquaponia, o ciclo da criação de peixes em caixa d'água, ou num sistema como esse aqui, um sistema RAS. A gente trabalha na aquaponia com pH neutro, tendendo a um pouquinho ao ácido para cooperar com as plantas. A gente não pode ter um exagero aí. pH acima de 8 é muito crítico. A gente tem que ter um pH próximo de 7 mesmo, não é 7,5, não é 7,6, é 7. É neutro, tem que ser bem neutro, para ficar não só bom para as bactérias aqui no biofiltro,
mas também para os peixes, mas também para as plantas. Fica atento com isso. O outro fator é a oxigenação. Isso aqui é um sistema aeróbico, precisa de oxigênio e precisa de uma quantidade boa. O oxigênio aqui, ele vem com a movimentação da água, ele vem em forma de bolhas. A gente movimenta a água para ter quebra de tensão superficial, atmosfera com a água, e aí que a gente consegue dissolver oxigênio, não só no tanque, mas aqui também no biofiltro, que é muito importante. É um processo biológico totalmente dependente de oxigênio. Se aqui tiver carente de oxigênio, o seu biofiltro não vai funcionar de forma adequada. Tem que ficar atento com isso. Aqui eu estou fazendo oxigenação de duas formas. Tem umas torneirinhas na base dessa caixa d'água aqui, é uma caixa de 300, e está oxigenando através de difusores, né, difusores menores do que tem aqui no tanque. E eu tenho também um fletzinho, que é um bico de pato, que é um retorno da bomba, que é para também, além de oxigenar, fazer a movimentação. Pessoal, para quem trabalha com esse tipo de mídia biológica, é importantíssimo ter, além da oxigenação, a movimentação adequada, porque senão também o seu biofiltro ele não vai funcionar de uma forma adequada. Precisa estar bem oxigenado, precisa estar bem movimentado essas mídias para renovar a biologia, fazer a limpeza, o aglomerado que fica nelas, tem que ter movimentação. São mídias de movimento, é muito importante pensar em tudo isso. Vai fazer oxigenação com borbolhas ou com feixe de água batendo na superfície, pensa numa forma também disso tudo estar movimentando. Vai ficar bem bacana e bem eficiente o seu biofiltro. E o último fator que influencia demais no biofiltro, e muita gente não sabe, e é um dos motivos que eu coloquei aquelas madeiras aqui de forma improvisada para tampar, para proteger, porque eu ainda não fiz a tampa. Eu vou ter que colocar uma tampa aqui com uma abertura no meio por conta da tubulação. E eu improvisei por conta do trabalho, das demandas. Eu precisava cobrir isso aqui porque não pode ficar incidindo luminosidade. Eu descobri só para mostrar aqui para vocês, pessoal, e poder filmar o biofiltro. Mas a luz do sol, a luminosidade afeta a biologia existente aqui no biofiltro. As bactérias, elas são fotossensíveis, elas não gostam da luminosidade. E isso acaba prejudicando na questão da multiplicação, na questão do trabalho dessas bactérias. Então é importante que você proteja o seu biofiltro da luminosidade, do sol forte, principalmente o sol mais forte do dia. Aqui eu tinha colocado um sombrite, mas não estava resolvendo porque também tem a questão da chuva, né? Tá chovendo demais aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, acho que no Brasil inteiro. E só o sombrite não estava sendo legal, eu falei, eu vou ter que colocar uma lona, alguma coisa aqui para tampar e bloquear água e luminosidade. Se o seu filtro está exposto, analise isso aí, pode ser que seja isto que está interferindo no teu sistema. Esses fatores são os 5 que eu considero mais importantes, mas você vê que um puxa o outro, né? Uma coisa influencia na outra. Por exemplo, a temperatura ela influencia também no oxigênio dissolvido. Quando a temperatura está muito alta na água do teu sistema, diminui a concentração, por exemplo, de oxigênio dissolvido na água. Um fator está influenciando diretamente no outro. Temperatura, pH e tudo mais. Eu espero que você tenha gostado dessas informações que te ajude aí na montagem do teu biofiltro, na construção do teu sistema de criação de peixes, na sua aquaponia. Gostou? Deixa um joinha aqui para nós, para fortalecer o nosso trabalho. Compartilhe essa informação com amigos, familiares e comenta o que você achou. Conversa comigo, deixa suas dúvidas. Vamos conversar um pouquinho mais a respeito desse assunto e de outros também. Deixa a sua sugestão para os próximos conteúdos. Um forte abraço e até a próxima. Até mais. Tchau!